Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos trabalhar racionalização de denominadores. Este é um assunto que buga muitos alunos no nono ano. Então, hoje nós vamos desbugar tudo isso. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe aqui seus comentários, deixe também o seu joinha, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. E claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Bem, antes de eu explicar o que é racionalização de denominadores, eu vou falar de fator racionalizante. Olha só, esta letra A eu posso resolver de duas formas. Eu posso resolvê-la assim: raiz de 7 vezes raiz de 7 é igual a raiz de 7 vezes 7, que é a mesma coisa que raiz de 7 elevado ao quadrado e 7 ao quadrado, sabemos que é 49, e raiz quadrada de 49 é 7. Agora, veja que eu também posso resolver desta forma aqui. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Lembremos-nos que aqui nós temos um 2. E esse 2 da raiz, do radical, pode ser simplificado com esse expoente. Então, veja que teremos direto o 7. Uma observação: este raiz de 7 aqui, ele chama-se fator racionalizante. E é ele que nos proporcionará racionalizar denominadores. Agora, veja este exemplo B. Posso resolver isto assim: 5 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. E já sabemos que este quadrado do expoente pode ser cancelado com esse índice 2 que está oculto. Portanto, ficaremos somente com 5 vezes 3, 15. Neste exemplo, nós teremos o seguinte: raiz quinta de 7 elevado à terceira potência vezes 7 elevado ao quadrado. E agora, eu aplico aqui a propriedade de potenciação. Conservo a base, somo os dois expoentes. Então, teremos o seguinte: este 5, que está no índice, pode ser cancelado com este 5 do expoente, e teremos que o resultado final aqui é 7. Agora sim, nós vamos aprender a racionalizar o denominador, que é obter uma fração equivalente com um denominador racional. Dizendo de outra forma, é tirar o radical daqui de baixo. Então, vamos lá. O fator racionalizante eu coloquei aqui em vermelho, é o raiz de 5. Então, ficaremos com 3 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. Perceba que eu usei em cima e embaixo o fator racionalizante. E agora ficaremos com 3 raiz de 5 sobre, aqui cuidado, raiz de 5 elevado ao quadrado. Sabemos que aqui temos um outro quadrado e que podemos cancelar este quadrado com este 2, que é a potência do 5. Então, ficaremos com 3 raiz de 5 sobre 5. E aí, já efetuamos a racionalização do denominador. Exemplo B, temos aqui agora que o fator racionalizante é o raiz de 2. Então, vamos multiplicar 7 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembrando por que é que eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso porque se eu tenho raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, significa que eu estou multiplicando por 1. E quando você multiplica por 1, 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, vamos continuar. Ficaremos com 7 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. E aí, eu posso cancelar este quadrado que está aqui com este que está aqui. Então, ficaremos com 7 raiz de 2 sobre 2. Agora, veja que na letra C, o fator racionalizante é somente o raiz de 7, o 3 não. Então, como é que fica? 5 vezes raiz de 7 sobre
3 raiz de 7 vezes raiz de 7. E aí, teremos 5 raiz de 7 sobre 3 vezes raiz de 7 elevado ao quadrado. Cancelando a raiz quadrada com a potência quadrada, teremos 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Mais um exemplo, e agora o fator racionalizante é raiz de 2. Então, vamos lá. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Ficaremos com 4 raiz de 2 sobre, aqui cuidado, 3 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. E eu cancelo este expoente quadrado com esta raiz quadrada. Ficaremos, então, com 4 raiz de 2 sobre 3 vezes 2, 6. Aqui nós temos que simplificar esta fração 4/6. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Se você tiver dúvida com simplificação de frações, deixarei um card aqui em cima. Então, ficaremos com 2 raiz de 2 sobre 3. Exemplo E, fator racionalizante é raiz de 3. Então, ficaremos com raiz de 7 vezes raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, teremos que isto será igual a raiz de 7 vezes 3 sobre 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. E aqui cancelamos este quadrado com este. Teremos raiz de 21 sobre 2 vezes 3, 6. Quero chamar a sua atenção que racionalizar significa tirar o radical de baixo, não de cima. Este radical de cima permanece. Aqui, pessoal, para encontrar o fator racionalizante, nós temos que prestar atenção neste 6 elevado ao cubo. Veja, se nós tivermos 6 elevado ao quadrado, quando eu multiplicar por 6 elevado ao cubo, eu terei raiz quinta de 6 elevado à quinta. Quer ver só? Então, vamos colocar aqui raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Como é o fator racionalizante, eu repito ele em cima. Bom, aí teremos o quê? 7 vezes raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, aqui, olha só como fica, raiz quinta de 6 elevado à terceira potência vezes 6 elevado ao quadrado. Veja que agora embaixo teremos raiz quinta de 6, aqui eu aplico a propriedade de potenciação, conservo a base, somo os dois expoentes. Então, 7 vezes raiz quinta de 6 ao quadrado em cima, raiz quinta de 6 à quinta embaixo. Como já vimos, índice 5, com o expoente 5 eu posso cancelar, obtendo como resultado final 6 embaixo e em cima 7, raiz quinta, 6 ao quadrado, 36. Parece difícil, mas não é. É trabalhoso. Só isso, nada mais. Olha aqui. Neste último exemplo, o expoente agora deste 5 é 1. Então, colocaremos aqui um expoente 2. E, claro, repetimos a raiz cúbica. Então, se a raiz cúbica de 5 ao quadrado embaixo, também será a raiz cúbica de 5 ao quadrado em cima. Então, teremos 8 raiz cúbica de 25 sobre raiz cúbica de 5 elevado à primeira potência vezes 5 elevado ao quadrado. E aí teremos o seguinte, 8 raiz cúbica de 25 sobre raiz cúbica de 5 elevado à terceira potência. E aqui, como sempre, podemos cancelar o índice com o expoente. Teremos como resposta final 8 raiz cúbica de 25 sobre o número 5. Muito bem, galera. Vocês acabaram de aprender
racionalização de denominadores. Se você tiver dúvida, volte algumas vezes o vídeo para que você possa entender tudo direitinho. E eu aconselho você a ir no Google e, através do título Racionalização de Denominadores, Exercícios, você imprimir e resolver vários exercícios para que você possa guardar tudo isso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!